Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida, cujo tema desse trimestre já estamos no finalzinho da série de estudos dos 10 mandamentos para os dias atuais. A lição de hoje tem como tema o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ao texto bíblico? Mateus 22, de 34 a 39. Mateus 22, de 34 a 39. E depois também iremos ler Romanos 13, de 8 a 10. Mateus 22, de 34 a 39, diz assim: o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei dos profetas. Esse é o texto bíblico da nossa lição. Iremos também acrescentar Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10. O amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Diz assim Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o texto da nossa lição, é o título da nossa última lição desse trimestre dos 10 mandamentos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo significa reconhecer nos outros a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Jesus respondeu à pergunta do fariseu com um mandamento duplo. O primeiro e maior de todos os mandamentos é aquele que ensina: devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Já o segundo mandamento é aquele que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. É evidente que o verdadeiro amor ao próximo é um amor sacrificial, abnegado, pois ele envolve o bem-estar do próximo sem qualquer interesse próprio. Jesus não apenas ensinou sobre a necessidade do homem amar ao próximo como a si mesmo, mas também demonstrou na prática essa conduta, esse compromisso, assim, a sua conduta de exemplo a todos os cristãos. Jesus assim deixou claro a sua conduta, o seu exemplo a todos os cristãos. Em 1 João 3,16 lemos: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Número 1. A interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. A palavra interdependência, eu anotei aqui na revista, ela quer dizer situação em que duas coisas estão ligadas mutuamente. Situação em que duas coisas estão ligadas mutuamente. Isso quer dizer interdependência. A intenção de Jesus, ao resumir o decálogo em 2 grandes mandamentos, diz o texto da revista, e harmonizá-los, não é evidenciar qual deles era o mais importante. Essa não era a intenção de Jesus. Na verdade, o que os fariseus queriam saber de Jesus era qual dos mandamentos era o mais difícil de cumprir. O Senhor vai além da pergunta dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência dos 10 mandamentos. Os fariseus não esperavam essa resposta. Assim, se alguém ama a Deus e não ama ao próximo, é um falso cristão. Isso nos faz lembrar um texto de 1 João,
no capítulo 4, no versículo 20 a 21. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, esse alguém é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quando amamos a Deus, diz o texto da revista, fica mais fácil amar o próximo, ainda que esse seja um inimigo declarado. Quando amamos a Deus, Ele nos ensina a amar ao próximo. Alguém que ama a Deus e sabe que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante, capaz de alcançar alguém, capaz de alcançar o próximo. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus que nos torna incapazes de proporcionar dano a alguém. Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo, diz o texto da revista, e vai além. Dessa maneira, o cumprimento dos mandamentos no que diz respeito ao próximo fica bem fácil de cumprir e fica bem mais humano. Por quê? Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo. Número 2. O amor ao próximo é fazer transbordar o amor de Deus, e isso é bonito demais. Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora resumiu do 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se observarmos bem, veremos que do 5º ao 10º mandamento, Deus tratou do cuidado com o próximo. Se os primeiros 4 dos 10 mandamentos são exclusivos ao relacionamento com Deus, do 5º ao último é alusivo ao relacionamento com o nosso semelhante. Nesses mandamentos, Deus tratou do cuidado, do relacionamento, da convivência com o nosso próximo. O amor ao próximo não nasce em nós, infelizmente. Tal sentimento não é inato. Já nascemos dialogando com o pecado, já nascemos competindo. Às vezes somos egoístas, sempre com o próximo. Mas, se nos aproximarmos de Deus e do seu Espírito Santo através da mediação de Jesus Cristo, nosso coração duro de pedra será transformado em um bondoso coração, conforme está escrito em Ezequiel 36, de 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler aqui: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36, 26 a 28. A sociedade atual se relaciona a um nível de relacionamento onde o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento, diz o texto da revista. É comum recebermos cartas no cabeçalho onde se lê o registro ao amado pastor, ou ainda à amada igreja. E às vezes em nossos relacionamentos ouvimos também: olá meu amado, olá minha amada. Aí o autor da revista faz uma pergunta: será que amamos mesmo? Será que amamos de verdade? Será que esse amor é verdadeiro e total ao próximo? O autor do texto diz que certamente que não. O amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional, não uma evidência de que estamos de fato e que fomos alcançados e transformados pelo amor de Deus. Para obter o amor de Deus, em que será capaz e que seremos capazes de alcançar o próximo, é necessário nascer de novo, como está escrito em João 3, versículo 3. Diz assim: respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Finalizando esse tópico, para amar o próximo como a si mesmo é preciso nascer de novo. Número 3. Amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus. Antes de amar o próximo, devemos amar a nós mesmos.
Pode parecer um ato um pouco egocêntrico, mas Deus quer que antes de amar o próximo, devemos apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, de maneira como descreve a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. O amor é um sentimento que surge quando menos esperamos, como diz a revista, e vem de onde é impossível desvendar. Acima de qualquer coisa, antes de dizer que ama uma outra pessoa, é preciso amar a si mesmo, pois não podemos oferecer ao próximo aquilo que não temos por nós mesmos. O apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando a sua carreira neste mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor aconselhando um jovem pastor. Como poderia um pastor cuidar dos outros se não cuidasse de si mesmo? Seu parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca se esqueça que a primeira ovelha do seu rebanho é ele mesmo. A primeira ovelha do rebanho do pastor é ele mesmo. Ele precisa cuidar dele para que ele também possa cuidar dos outros. O autor do texto da revista está escrevendo isso para fazer um paralelo entre o amor e o cuidado pastoral. E é muito bacana essa comparação, que o cuidado pastoral deve começar pelo próprio pastor, cuidando de si mesmo. Assim também é o amor ao próximo. Antes e ao mesmo tempo em que amamos o nosso próximo, precisamos amar a nós mesmos, não de maneira egoísta e soberba, no sentido mas sim no sentido de não desprezar a si mesmo, pois alguém que tem baixa estima por si mesmo certamente fará o mesmo com o seu próximo. A única forma de manifestar o amor de Deus é manifestando esse mesmo amor ao próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que ele expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele te ensinará a amar a outra pessoa. Ame-se a si mesmo. Ame a Deus. E Deus vai te ensinar a amar uma outra pessoa. E é por isso que o autor da revista diz da interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. Porque um mandamento, ele certamente está ligado a outro mandamento. Para pensar e agir, é possível amar a Deus e ignorar as pessoas? É impossível. É impossível amar a Deus e ignorar o nosso próximo. Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Essa é uma boa pergunta. Como extrair de Deus esse amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Se aproximando cada vez mais de Deus, lendo a palavra de Deus com honestidade, com sinceridade. E é importante dizer aqui que ao lermos a palavra de Deus, principalmente em relação a coisas sobre o nosso próximo, é preciso ler a Bíblia no sentido de que a Bíblia fale comigo. É preciso que a Bíblia fale comigo e não que eu fale na Bíblia. Precisamos ter esse cuidado com a palavra de Deus, de não inferir o nosso pensamento, a nossa ótica, aquilo que nós pressupomos no texto bíblico. Desta maneira, a Bíblia vai falar aos nossos corações. Então, principalmente no sentido de coisas relativas ao nosso próximo, nós seremos capazes então de saber aonde estamos errando, aonde estamos passando do limite, nos consertarmos e amarmos o nosso próximo. E às vezes até pedimos perdão por alguma coisa que fizemos errado. Mas, para isso, é preciso que a Bíblia fale comigo e não que eu coloque na Bíblia aquilo que eu quero ouvir. Não é isso mesmo? E a terceira: quais as práticas cristãs que devem ser realizadas para que alguém esteja apto para amar ao próximo? Eu vou repetir. Quais as práticas cristãs que devam ser realizadas para que alguém esteja apto para amar ao próximo? Essa resposta é muito fácil. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e você vai estar apto para amar ao próximo. Amém?
Amém, meus queridos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Obrigado por esse trimestre que nós estivemos juntos, estudando os 10 mandamentos. E tenha um bom domingo na presença do Senhor. E até a próxima.